Imagine uma multidão enfurecida, líderes religiosos rangendo os dentes, pedras sendo levantadas do chão, e no centro de tudo, um homem com o rosto sereno, olhando para o céu. Ele não está diante de criminosos comuns. Ele está diante do Sinédrio, o tribunal mais influente de Jerusalém. Os mesmos círculos de poder que rejeitaram Jesus agora encaram um de seus seguidores mais ousados. Seu nome é Estevão. Ele não era um dos 12 apóstolos. Não aparece nos evangelhos caminhando pelas estradas da Galileia. Não é apresentado como um grande comandante, sacerdote ou mestre famoso. Mas em poucos versículos, sua vida se torna uma das mais poderosas testemunhas da igreja primitiva. Acusado de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei, Estevão tem a chance de se defender. Mas, em vez de apenas negar as acusações, ele faz algo muito mais perigoso. Ele conta a história de Israel desde Abraão até Jesus. E naquele discurso, ele mostra uma verdade que seus acusadores não suportariam ouvir. A presença de Deus nunca esteve presa a um edifício. A aliança nunca foi apenas aparência religiosa. E Israel repetidamente resistiu aos mensageiros enviados por Deus. O discurso de Estevão em Atos 7 não foi apenas uma defesa. Foi uma denúncia profética. Foi uma aula de história bíblica. Foi uma acusação espiritual contra uma geração religiosa que honrava os profetas mortos, mas rejeitava o justo que eles anunciaram. E quando Estevão declara que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, o tribunal não aguenta mais. O primeiro mártir da igreja cai sob as pedras, mas sua morte não encerra a história. Pelo contrário, ela abre uma nova fase da missão cristã. Porque ali, enquanto Estevão morre orando por seus assassinos, um jovem chamado Saulo observa tudo. E a perseguição que parecia destruir a igreja acabaria espalhando o evangelho para além de Jerusalém. Para entender por que Estevão morreu, precisamos voltar ao início da crise que colocou esse homem diante do Sinédrio. Depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Jerusalém se tornou o primeiro grande cenário da expansão cristã. A cidade que havia visto Jesus ser condenado, crucificado e sepultado, agora ouvia, pelas ruas e pelo templo, a proclamação de que Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Atos, capítulo 2, mostra que a igreja nasceu em meio a um impacto público. Homens e mulheres de várias regiões ouviram as grandezas de Deus. Pedro se levantou para explicar o cumprimento das promessas. E quase 3.000 pessoas foram acrescentadas naquele dia. A partir dali, a comunidade dos discípulos passou a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como está escrito em Atos 2, 42. Mas o crescimento da igreja não era apenas numérico, era também espiritual, comunitário e visível. Atos 4 descreve uma comunidade marcada por generosidade profunda. Os que tinham propriedades vendiam seus bens e repartiam conforme a necessidade dos irmãos. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía, porque a fé no Cristo ressuscitado havia transformado também a maneira como eles enxergavam o próximo. No entanto, a Bíblia nunca apresenta a igreja primitiva como uma comunidade de aparência perfeita e sem tensões. Pelo contrário, quanto mais a igreja crescia, mais surgiam desafios reais. E é exatamente nesse ponto que Atos capítulo 6 nos leva para dentro de uma crise que poderia ter dividido a comunidade cristã logo em seus primeiros dias. O texto diz que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa informação é curta, mas cheia de contexto histórico. Os judeus de fala hebraica eram ligados mais diretamente à terra de Israel, à cultura local, à língua aramaica ou hebraica, usada no ambiente religioso. Já os judeus de fala grega, muitas vezes chamados helenistas, vinham de comunidades judaicas espalhadas pelo mundo mediterrâneo. Eram judeus da diáspora, influenciados pela língua e pela cultura grega, mas ainda ligados à fé de Israel. Dentro da igreja nascente, esses dois grupos estavam agora reunidos em Cristo. Mas antigas diferenças culturais não desapareceram automaticamente. E quando as viúvas helenistas começaram a ser negligenciadas na assistência diária,
a tensão veio à tona. Naquele mundo antigo, a condição de uma viúva podia ser extremamente vulnerável. Sem marido, muitas vezes sem proteção econômica e social, ela dependia da família, da comunidade e da misericórdia do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, o Senhor havia ordenado cuidado especial com viúvas, órfãos e estrangeiros. Deuteronômio 10, 18 afirma que Deus faz justiça ao órfão e à viúva. Isaías 1, 17 chama o povo a defender a causa da viúva. Portanto, negligenciar viúvas não era um problema administrativo pequeno, era uma falha de justiça e cuidado dentro da comunidade da aliança. Os apóstolos, porém, não tratam a crise com desprezo. Eles não fingem que o problema não existe. Também não abandonam sua missão principal. Atos 6 mostra uma liderança espiritual madura. Os 12 convocam a multidão dos discípulos e explicam que não seria correto deixar a palavra de Deus para servir às mesas. Isso não significa que o cuidado material fosse inferior ou indigno. Significa que a igreja precisava de ordem, distribuição de responsabilidades e pessoas qualificadas para cada área do serviço. Então, os apóstolos orientam a comunidade a escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essa exigência é muito reveladora. Para cuidar de uma distribuição diária, eles não procuram apenas pessoas eficientes. Procuram homens espiritualmente aprovados. Na igreja bíblica, até o serviço prático exigia caráter, sabedoria e plenitude do Espírito. É nesse momento que o nome de Estevão aparece pela primeira vez. Ele é apresentado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia não nos dá detalhes sobre sua infância, sua família ou sua profissão anterior. Não sabemos quando ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, mas o que o texto destaca é suficiente. Estevão era reconhecido pela comunidade como alguém confiável diante dos homens e cheio de Deus diante da igreja. Isso é profundamente importante para entender sua história. Estevão não surge primeiro como mártir, ele surge como servo. Antes de pregar diante do Sinédrio, ele serve a comunidade. Antes de enfrentar acusações públicas, ele é aprovado em uma necessidade prática. Antes de ter uma visão dos céus abertos, ele é visto cuidando de uma crise entre irmãos. E aqui existe uma verdade espiritual discreta, mas poderosa. Muitas vezes, Deus revela grandes testemunhas em lugares que parecem pequenos. Estevão não foi escolhido para aparecer, foi escolhido para servir. Mas o serviço fiel se tornou o caminho pelo qual sua vida entrou na história da igreja. Depois da escolha dos 7, os apóstolos oram e impõem as mãos sobre eles. O resultado aparece logo em seguida. A palavra de Deus crescia. O número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém e até grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, conforme Atos 6, 7. A crise que poderia ter enfraquecido a igreja foi transformada em fortalecimento. A murmuração foi enfrentada com sabedoria. A injustiça foi corrigida. A missão da palavra continuou avançando. Mas a história de Estevão estava apenas começando. O homem que apareceu no texto servindo em uma necessidade interna, logo seria visto realizando sinais, falando com sabedoria irresistível e enfrentando oposição pública. Aquele que foi escolhido para ajudar na distribuição diária se tornaria uma das vozes mais corajosas de Jerusalém. E quando seus inimigos perceberam que não conseguiam resistir ao espírito com que ele falava, o conflito deixaria de ser apenas uma discussão religiosa, tornar-se-ia uma perseguição aberta. Porque em Jerusalém, servir a Cristo com fidelidade podia começar com pão nas mãos das viúvas, mas terminar com pedras nas mãos dos perseguidores. Estevão não aparece em Atos como um homem buscando destaque. Ele surge no meio de uma necessidade prática da igreja, quando viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas a forma como Lucas o descreve deixa claro que havia algo maior sobre sua vida. Em Atos 6, 5, Estevão é chamado de homem cheio de fé e do Espírito Santo. Poucos versículos depois, em Atos 6, 8, o texto acrescenta que ele era cheio de graça e poder.
e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia não apresenta Estevão apenas como alguém competente para organizar uma assistência comunitária. Ela o apresenta como um homem dominado pela presença de Deus. Essa descrição é importante porque mostra de onde vinha sua autoridade. Estevão não era sacerdote do templo. Não fazia parte do Sinédrio. Não pertencia à elite religiosa de Jerusalém. Não é apresentado como escriba, mestre da lei ou alguém formado nas escolas rabínicas mais respeitadas. Sua força não vinha de um título reconhecido pelos homens, mas de uma vida cheia do Espírito. E isso, em Jerusalém, era algo impossível de ignorar. A igreja estava crescendo em uma cidade carregada de tensão espiritual. O templo ainda era o centro da vida religiosa judaica. Os líderes que haviam rejeitado Jesus continuavam exercendo grande influência sobre o povo. Os apóstolos já haviam sido presos, interrogados e ameaçados por anunciarem que Jesus havia ressuscitado. O ambiente não era neutro. Pregar Cristo em Jerusalém era tocar diretamente na ferida aberta da cidade. É nesse cenário que Estevão começa a se destacar. Atos 6, 8, afirma que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lucas não descreve quais sinais foram esses, e por fidelidade ao texto bíblico, não devemos inventá-los. Mas o ponto é claro. Deus confirmava o testemunho de Estevão publicamente. Assim como os apóstolos realizavam sinais em nome de Jesus, também esse homem, escolhido inicialmente para servir em uma necessidade interna da comunidade, agora se tornava instrumento visível da ação de Deus. Isso mostra que, na igreja primitiva, o Espírito Santo não agia apenas por meio dos 12 apóstolos. Havia uma expansão do testemunho. Homens cheios do Espírito eram levantados para servir, falar, testemunhar e sofrer por Cristo. Estevão se torna um exemplo poderoso dessa realidade. Ele não substitui os apóstolos, mas participa da mesma missão: anunciar o Cristo ressuscitado em uma cidade que resistia a essa mensagem. Mas quanto mais sua vida demonstrava graça e poder, mais sua presença incomodava. Atos 6, 9 diz que alguns da chamada Sinagoga dos Libertos se levantaram para discutir com Estevão. O texto menciona pessoas de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Isso indica um grupo formado por judeus ligados à diáspora, vindos de regiões espalhadas pelo mundo mediterrâneo. Muitos desses judeus falavam grego e frequentavam sinagogas próprias em Jerusalém, onde preservavam sua identidade religiosa enquanto viviam ou visitavam a Cidade Santa. A expressão Sinagoga dos Libertos provavelmente se refere a judeus que haviam sido escravizados ou descendiam de pessoas libertas, possivelmente ligadas ao mundo romano. Jerusalém, naquele período, não era apenas uma cidade local. Era um centro religioso internacional para judeus de diversas regiões. Em suas ruas, era possível encontrar peregrinos, estudiosos, comerciantes e devotos, vindos de várias partes do império. Isso torna o conflito ainda mais significativo. Estevão, provavelmente um judeu de fala grega, entra em debate com judeus, também ligados ao ambiente helenista. A discussão não era simplesmente entre cristãos e pagãos. Era uma disputa dentro do próprio mundo judaico, entre aqueles que reconheciam Jesus como o Messias prometido e aqueles que viam essa mensagem como ameaça à lei, ao templo e à tradição recebida. Mas o texto afirma algo decisivo. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, conforme Atos 6, 10. Essa frase ecoa uma promessa de Jesus. Em Lucas 21, 12 a 15, o Senhor havia dito aos seus discípulos que eles seriam entregues às sinagogas, às prisões, aos reis e governadores por causa do seu nome. Mas também prometeu dar boca e sabedoria a que todos os adversários não poderiam resistir nem contradizer. Em Estevão, essa promessa começa a se cumprir de forma impressionante. Ele não vence seus opositores pela agressividade. Não vence pela manipulação das palavras. Não vence porque possui prestígio social maior. Ele fala com uma sabedoria que nasce da verdade revelada e com uma autoridade que vem do Espírito Santo. Seus adversários podem discordar dele, podem odiar sua mensagem,
mas não conseguem desmontar a força do seu testemunho. E aqui está o ponto em que o conflito muda de natureza. Enquanto havia debate, ainda existia confronto de argumentos. Mas quando os opositores percebem que não conseguem vencer Estevão no campo da verdade, começam a buscar outro caminho. A resistência deixa de ser apenas teológica e se transforma em perseguição organizada. Quando não conseguem calar sua sabedoria, tentam destruir sua reputação. Quando não conseguem responder ao espírito com que ele fala, recorrem à acusação. A vida de Estevão incomodava porque ele era a prova viva de que Jesus continuava agindo por meio da sua igreja. Sua graça denunciava a dureza de seus inimigos. Seu poder mostrava que Deus não havia abandonado os seguidores do Nazareno. Sua sabedoria revelava que a mensagem de Cristo não era uma invenção frágil, mas o cumprimento das Escrituras. Por isso, Estevão se torna perigoso aos olhos de seus adversários. Não porque estivesse armando uma revolta política, não porque ameaçasse Roma, não porque desejasse destruir fisicamente o templo, mas porque seu testemunho expunha uma verdade que muitos líderes e religiosos não queriam aceitar. O Deus de Israel havia exaltado Jesus, e o Espírito Santo agora testificava dele por meio de homens simples, cheios de fé e poder. A partir desse momento, a história se torna mais sombria. Os argumentos falharam. A sabedoria de Estevão permaneceu firme. O espírito com que ele falava não pôde ser resistido. Então, seus inimigos passaram a usar uma arma antiga: falsas testemunhas, acusações distorcidas e palavras capazes de inflamar todo o tribunal religioso de Jerusalém. Quando os adversários de Estevão perceberam que não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, o conflito tomou-se um caminho mais sombrio. A discussão deixou de ser um debate honesto sobre as Escrituras e passou a se transformar em uma arma de perseguição. Atos 6:11 diz que eles subornaram alguns homens para declarar que tinham ouvido Estevão proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Essa acusação não era pequena. No mundo judaico do primeiro século, Moisés não era apenas uma figura do passado. Ele era o grande mediador da lei, o libertador do povo no Êxodo, o profeta por meio de quem Deus havia estabelecido a aliança no Sinai. Acusar alguém de falar contra Moisés era acusá-lo de atacar a própria identidade espiritual de Israel. Mas a acusação ia além. Diziam que Estevão falava contra Deus. Isso colocava sua vida em risco. A blasfêmia, dentro da tradição bíblica, era tratada com extrema seriedade. O nome de Deus era santo. A honra de Deus era central. A fé de Israel havia sido construída sobre a convicção de que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Aquele que tirou seu povo do Egito, deu a lei, sustentou Israel no deserto e escolheu Jerusalém como lugar de adoração. Por isso, essas palavras tinham o poder de inflamar a cidade. Atos 6:12 afirma que eles incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Então, avançaram contra Estevão, o prenderam e o levaram ao Sinédrio. A cena é carregada de tensão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, agora está diante do tribunal religioso mais importante de Jerusalém. Ali estavam líderes capazes de influenciar decisões públicas, julgar questões religiosas e mobilizar o povo contra alguém considerado perigoso para a fé de Israel. Em seguida, o texto diz que apresentaram falsas testemunhas. Elas afirmavam que Estevão não parava de falar contra este santo lugar e contra a lei. O santo lugar era uma referência ao templo, e a lei era a Torá, dada por Deus por meio de Moisés. Em outras palavras, Estevão foi acusado de atacar os dois grandes pilares visíveis da vida judaica: a lei e o templo. Para muitos judeus daquele período, o Templo de Jerusalém era mais do que um edifício religioso. Era o centro da adoração nacional. Era o lugar dos sacrifícios, das festas, das orações, da memória da aliança. Sua presença lembrava a eleição de Israel, o reinado de Deus e a história da promessa. Desde os dias de Salomão,
o templo carregava um peso espiritual imenso, ainda que tivesse passado por destruição, reconstrução e reformas ao longo da história. A lei, por sua vez, moldava a vida do povo. Ela regulava culto, pureza, justiça, festas, relações sociais e identidade nacional. Em um mundo dominado por Roma, onde Israel vivia sob pressão política estrangeira, a lei e o templo funcionavam também como sinais de resistência religiosa e preservação cultural. Atacar essas realidades era visto como uma ameaça à própria existência do povo. Mas aqui é preciso compreender algo com cuidado. Estevão não era contra Moisés. Ele não desprezava a lei. Ele não negava que o templo tivesse importância na história de Israel. Seu discurso em Atos capítulo 7 prova exatamente o contrário. Ele conhecia profundamente Abraão, José, Moisés, o Êxodo, o tabernáculo, Davi, Salomão e os profetas. Um homem que desprezasse a história de Israel não faria uma defesa tão cheia das Escrituras. O problema não era a lei em si. A lei era santa, justa e boa. Como Paulo diria em Romanos 7:12. O problema era usar a lei como símbolo de orgulho religioso, enquanto se resistia ao Deus que a entregou. O problema não era o templo em si. O problema era transformar o templo em uma falsa segurança espiritual, como se a presença de um edifício sagrado garantisse a aprovação de Deus, mesmo quando o coração do povo estava longe dele. Essa crítica não começou com Estevão. Os profetas já haviam denunciado isso antes. Em Jeremias 7, o profeta fica à porta da casa do Senhor e confronta o povo que repetia: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Aquelas pessoas confiavam na presença do templo, mas praticavam injustiça, oprimiam o estrangeiro, o órfão e a viúva, derramavam sangue inocente e seguiam outros deuses. Jeremias não estava atacando o templo como instituição divina. Ele estava denunciando a ilusão de usar o templo como esconderijo religioso para uma vida infiel. Esse é o pano de fundo espiritual por trás das acusações contra Estevão. Seus inimigos distorcem sua mensagem, transformam uma denúncia profética contra a falsa segurança religiosa em uma acusação de blasfêmia contra o próprio Deus. Algo semelhante já havia acontecido com Jesus. Em Mateus 26, 59 a 61, falsas testemunhas se levantaram diante do conselho, afirmando que Jesus havia dito que poderia destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. A acusação contra Estevão carrega o mesmo tipo de distorção. O que era verdade espiritual é apresentado como ameaça criminosa. Atos 6:14 registra que as testemunhas afirmavam ter ouvido Estevão dizer que Jesus, o Nazareno, destruiria aquele lugar e mudaria os costumes que Moisés havia transmitido. Para seus acusadores, isso soava como uma ameaça contra tudo que sustentava sua religião. Mas para Estevão, Jesus não era destruidor da fé de Israel. Ele era o cumprimento da promessa feita a Israel. Ali, diante do Sinédrio, Estevão poderia tentar apenas se proteger. Poderia reduzir suas palavras. Poderia negar tudo de modo simples e encerrar sua defesa. Mas ele faz algo muito mais profundo. Ele decide contar a história. Não começa atacando seus acusadores. Não começa falando do templo. Não começa explicando diretamente sua posição. Ele volta ao início, ao chamado de Abraão, para mostrar que o Deus da glória já agia antes da terra, antes da lei escrita em tábuas, antes do templo em Jerusalém. E assim, diante daqueles que o acusavam de destruir a fé de Israel, Estevão começará a provar que quem estava resistindo à história de Israel não era ele, mas seus acusadores. Quando o sumo sacerdote pergunta a Estevão se aquelas acusações eram verdadeiras, ele não responde como alguém desesperado para salvar a própria pele. Ele não começa com gritos, nem com uma defesa curta, nem com uma tentativa de agradar o tribunal. Estevão começa com reverência, chamando seus ouvintes de irmãos e pais, e então leva todos de volta ao princípio da história de Israel. Em Atos 7:2, suas primeiras palavras são decisivas. O Deus da glória apareceu a Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Essa abertura não é casual.
Estevão está diante de homens que o acusavam de falar contra o templo e contra a lei. Então ele começa mostrando que a revelação de Deus não começou no templo, nem em Jerusalém, nem mesmo dentro da terra prometida. Antes de haver templo, antes de haver sacerdócio levítico organizado, antes de haver altar em Jerusalém, antes de Israel existir como nação, o Deus da glória já havia se revelado. E ele se revelou fora da terra. Abraão ainda estava na Mesopotâmia, em um mundo marcado por cidades antigas, culturas idólatras e grandes centros de poder humano. Gênesis 12 mostra Deus chamando Abrão para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, rumo a uma terra que ele ainda não conhecia. O chamado de Abraão não começou com posse, mas com promessa. Não começou com segurança visível, mas com fé. Não começou com um templo construído por mãos humanas, mas com a voz do Deus vivo, chamando um homem para caminhar. Esse detalhe atinge o coração da acusação contra Estevão. Seus inimigos tratavam o templo como se ele fosse o centro absoluto da presença divina. Estevão não nega a importância do templo na história de Israel, mas começa mostrando que Deus nunca esteve limitado a ele. O Deus de Abraão é o Deus que aparece no caminho, que chama no exílio, que guia antes da estrutura, que promete antes da posse. Estevão lembra que Deus mandou Abraão sair de sua terra e de sua parentela. Depois, Abraão saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Somente depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra onde os ouvintes de Estevão habitavam. A história é uma peregrinação. Abraão não é apresentado como um homem instalado em um sistema religioso pronto, mas como um estrangeiro conduzido por Deus. E aqui está uma das grandes ironias do discurso. Os acusadores de Estevão pensavam defender a tradição de Israel, mas Estevão demonstra que conhece a tradição mais profundamente do que eles. Ele não reduz Abraão a um símbolo nacional. Ele mostra Abraão como o homem da promessa, o peregrino que confiou em Deus antes de ver o cumprimento completo. Atos 7:5 afirma que Deus não deu a Abraão herança naquela terra, nem mesmo o espaço de um pé. Mesmo assim, prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Essa frase é poderosa. Abraão recebeu promessa, mas não recebeu posse imediata. Ele caminhou pela terra como estrangeiro, edificou altares, ouviu a voz de Deus, mas morreu sem ver tudo consumado. Isso ensina que a história bíblica não se move primeiro pela posse humana, mas pela fidelidade divina. A promessa de Deus sustenta o povo antes que o povo tenha território, templo ou estabilidade política. A fé de Abraão repousava no caráter de Deus, não em uma estrutura visível. Depois, Estevão avança para outra parte essencial da promessa. Deus anunciou que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estrangeira, seria escravizada e maltratada por 400 anos. Mas Deus também declarou que julgaria a nação que os escravizaria, e depois disso, seus descendentes sairiam e serviriam a Deus. Essa referência vem da aliança de Gênesis 15, quando Deus revela a Abraão que seus descendentes passariam por aflição antes de herdarem plenamente a promessa. Ou seja, a história de Israel já nascia marcada por espera, sofrimento, livramento e fidelidade divina. Antes do êxodo acontecer, Deus já o havia anunciado. Antes do Egito oprimir Israel, Deus já sabia. Antes do povo clamar por libertação, Deus já havia prometido julgar o opressor. Estevão está mostrando ao Sinédrio que a história sagrada nunca foi controlada pelas aparências do momento. O povo de Deus muitas vezes esteve fora da terra, sem templo, sem estabilidade e até sob opressão estrangeira. Mesmo assim, Deus continuava presente, governando, prometendo e preparando redenção. Em seguida, Estevão menciona a aliança da circuncisão. Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Com isso, Estevão liga a promessa inicial, a formação do povo de Israel. A aliança não era uma invenção humana, nem uma tradição vazia. Ela vinha de Deus. Mas sua origem estava na graça soberana do Senhor, que chamou Abraão
antes de qualquer mérito nacional. Assim, logo no início de sua defesa, Estevão responde indiretamente às acusações. Ele não é inimigo da história de Israel. Ele a conhece. Ele não despreza Abraão. Ele começa com Abraão. Ele não rejeita na aliança. Ele mostra sua origem. Ele não diminui a presença de Deus. Ele exalta o Deus da glória. Mas ao fazer isso, Estevão começa a desmontar a falsa segurança de seus acusadores. Se Deus apareceu a Abraão fora da terra, então Deus não está preso a Jerusalém. Se Deus fez promessa antes do templo, então o templo não pode ser tratado como se fosse maior que o próprio Deus. Se Abraão viveu pela fé antes de receber a herança, então a verdadeira fidelidade nunca foi mera posse de símbolos sagrados, mas confiança obediente no Senhor que chama. A defesa de Estevão começa como uma aula de história, mas já carrega uma denúncia silenciosa. O Deus de Israel sempre foi livre para agir onde quisesse, chamar quem quisesse e conduzir sua promessa, mesmo quando os homens não compreendiam. E depois de Abraão, Estevão avança para os patriarcas. Mas agora, sua narrativa começará a revelar um padrão doloroso. Muitas vezes, aqueles que Deus escolheu foram rejeitados primeiro pelos seus próprios irmãos. Depois de apresentar Abraão como o homem chamado pela promessa, Estevão avança para a geração dos patriarcas. E aqui, sua defesa começa a ganhar uma força ainda mais profunda. Ele não está apenas contando a história de Israel. Ele está revelando um padrão espiritual que atravessa toda a narrativa bíblica. Muitas vezes, o homem escolhido por Deus é primeiro rejeitado pelos seus próprios irmãos. Em Atos 7:9, Estevão diz que os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. A frase é curta, mas carregada de peso. José não foi entregue nas mãos de estrangeiros por inimigos distantes. Ele foi vendido por seus próprios irmãos, filhos da mesma casa, herdeiros da mesma promessa, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 37 mostra que a história de José começa dentro de uma família marcada por tensão. Jacó amava José de maneira especial, e seus irmãos passaram a odiá-lo. Os sonhos de José, nos quais sua família aparecia se inclinando diante dele, aumentaram ainda mais a hostilidade. O problema não era apenas uma disputa doméstica. Havia inveja, ressentimento e incapacidade de discernir que Deus poderia estar revelando algo por meio daquele jovem. Então, quando surge a oportunidade, os irmãos de José conspiram contra ele. Primeiro pensam em matá-lo. Depois, o lançam em uma cisterna. Por fim, vendem José como escravo, e ele é levado ao Egito. Aos olhos humanos, aquele parecia o fim de sua história. O filho amado é arrancado da casa do pai, separado da terra da promessa e levado para um império estrangeiro. Mas Estevão acrescenta uma frase decisiva: Deus estava com ele. Essa é uma das chaves do discurso. José estava fora da terra prometida, longe da família da aliança, longe de qualquer templo, longe de qualquer estrutura religiosa israelita. Mesmo assim, Deus estava com ele. A presença de Deus acompanhava o rejeitado no Egito. Isso atingia diretamente a falsa segurança dos acusadores de Estevão. O Deus de Israel não estava preso a Jerusalém. Ele havia estado com José no lugar da humilhação, no território estrangeiro, na casa de Potifar, na prisão e depois diante de Faraó. Gênesis 39 repete essa verdade com força. O Senhor era com José. Mesmo quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele. Mesmo quando foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e lançado na prisão, Deus estava com ele. A narrativa bíblica não esconde o sofrimento de José, mas também não permite que o sofrimento seja interpretado como abandono divino. José desce antes de subir. Ele é humilhado antes de ser exaltado. Ele passa pela escravidão, pela injustiça e pelo esquecimento antes de ser colocado em posição de autoridade. E é exatamente esse caminho que Estevão quer destacar. O rejeitado pelos irmãos se torna um instrumento de Deus para preservar os próprios irmãos. Atos 7:10 diz que Deus livrou José de todas as suas aflições e lhe deu graça e sabedoria
diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Aqui, Estevão mostra que a exaltação de José não foi fruto de ambição humana, foi ação soberana de Deus. O homem vendido como escravo se tornou governador. O homem lançado no esquecimento se tornou conselheiro do rei. O homem rejeitado pela família se tornou instrumento de salvação durante a fome. Salmo 105, 16 a 22, resume essa história, mostrando que Deus enviou fome sobre a terra, mas também enviou adiante deles um homem, José, vendido como escravo. O Salmo interpreta a vida de José pela lente da providência divina. Aquilo que os irmãos fizeram por inveja, Deus conduziu para a preservação da vida. Quando a fome atinge o Egito e Canaã, os irmãos de José descem ao Egito em busca de alimento. Eles não sabem que estão diante daquele que haviam vendido. Aquele que eles rejeitaram agora possui autoridade para salvar. Em Gênesis 45, José finalmente se revela e interpreta sua própria trajetória com palavras profundas. Não foram vocês que me enviaram para cá. Mas Deus, ele não nega a culpa dos irmãos, mas reconhece a mão soberana do Senhor, governando até mesmo a maldade humana para cumprir um propósito maior. Estevão não está forçando a história de José. Ele está mostrando um padrão real da Escritura. Israel começou sua preservação no Egito por meio de um homem rejeitado por seus próprios irmãos. Isso prepara o ouvinte para perceber que a rejeição dos enviados de Deus não era algo novo. Os patriarcas, tão honrados pelos acusadores de Estevão, também haviam falhado em reconhecer a ação de Deus em José. Sem transformar cada detalhe da vida de José em alegoria, é impossível ignorar o princípio que aponta para Cristo. Jesus também veio para os seus, mas os seus não o receberam, como João 1,11 afirma. Ele também foi rejeitado, entregue por inveja, humilhado, condenado injustamente e depois exaltado por Deus. José não é Cristo, mas sua história antecipa uma lógica que atravessa a redenção. Deus frequentemente levanta o rejeitado para salvar aqueles que não o reconheceram. Estevão, portanto, está construindo sua defesa com sabedoria. Ele mostra que seus acusadores honram os patriarcas, mas precisam encarar que os próprios patriarcas venderam José. Eles celebram a história de Israel, mas ignoram o padrão de resistência que essa história revela. Eles acusam Estevão de desonrar a fé dos pais, mas Estevão demonstra que conhece a fé dos pais melhor do que eles, porque enxerga não apenas os nomes sagrados, mas as feridas espirituais da narrativa. Depois, Estevão menciona que Jacó desceu ao Egito, morreu, assim como os patriarcas, e que seus restos foram levados para Siquém. Com isso, ele encerra a seção de José, lembrando que a família da promessa passou por deslocamento, fome, sepultamento e espera. A história de Israel não foi sempre templo, terra e glória. Também foi exílio, rejeição, dependência e providência invisível. E então, o discurso avança. Porque José não foi o único libertador inicialmente rejeitado. Depois dele, viria Moisés, o grande nome da lei, o homem que os acusadores de Estevão diziam defender. Mas, ao recontar a história de Moisés, Estevão mostrará algo ainda mais confrontador. O libertador enviado por Deus também foi recusado pelo próprio povo antes de ser reconhecido como instrumento de salvação. Depois de mostrar que José foi rejeitado pelos próprios irmãos, antes de ser levantado por Deus como instrumento de preservação, Estevão avança para uma figura ainda mais sensível diante daquele tribunal, Moisés. Se havia um nome que seus acusadores diziam defender, era o nome de Moisés. Eles acusavam Estevão de falar contra Moisés e contra os costumes transmitidos por ele. Então Estevão faz algo impressionante. Em vez de diminuir Moisés, ele dedica uma longa parte do seu discurso a mostrar a grandeza do chamado de Moisés, a importância de sua missão e, ao mesmo tempo, a resistência que ele sofreu do próprio povo. Em Atos 7:17, Estevão diz que, quando se aproximava o tempo da promessa feita por Deus a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. A história agora sai do tempo dos patriarcas e entra no cenário da opressão. Êxodo capítulo 1 mostra que se levantou no Egito
um novo rei que não conhecera José. A memória da salvação passada foi apagada pela política do medo. O povo hebreu, que antes havia sido preservado no Egito, agora passa a ser visto como ameaça. O faraó oprime Israel com trabalhos pesados e tenta controlar seu crescimento. Depois, a crueldade aumenta. Os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. É nesse ambiente de medo, escravidão e morte que Moisés nasce. Estevão diz em Atos 7:20 que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Depois, quando não era mais possível escondê-lo, foi exposto, e a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Aqui, a providência de Deus aparece de forma silenciosa, mas poderosa. O menino ameaçado pelo decreto de morte é preservado dentro da própria casa do opressor. Moisés cresce no Egito, educado em toda a sabedoria dos egípcios, poderoso em palavras e obras, conforme Atos 7:22. Isso não significa que Moisés tenha abandonado sua identidade hebraica, mas mostra que Deus o preparou em um ambiente improvável. Ele conhecia a cultura, a administração, a linguagem e a estrutura de poder do Egito. Aquele que um dia confrontaria Faraó havia sido formado perto do trono. Mas, aos 40 anos, algo se move no coração de Moisés. Atos 7:23 diz que veio ao seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele vê um hebreu sendo maltratado e decide defendê-lo. Moisés fere o egípcio e pensa que seus irmãos entenderiam que Deus lhes daria libertação por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, ao tentar reconciliar 2 hebreus que brigavam, Moisés ouve a pergunta que se torna uma das chaves do discurso de Estevão: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Essa frase, registrada em Êxodo 2:14, é extremamente importante. Moisés, o futuro libertador de Israel, foi rejeitado antes de ser reconhecido. O próprio povo que seria libertado não discerniu, naquele momento, que Deus estava levantando um instrumento de salvação. Assim como José foi rejeitado pelos irmãos, Moisés também é recusado pelos seus. Estevão está construindo uma acusação silenciosa contra seus ouvintes. Eles diziam honrar Moisés, mas a própria história de Moisés mostrava que Israel já havia rejeitado o libertador enviado por Deus. A resistência ao mensageiro divino não começou com Estevão, não começou com os apóstolos, não começou sequer com Jesus sendo rejeitado em Jerusalém. Esse padrão estava enraizado na história do povo. Depois dessa rejeição, Moisés foge e se torna peregrino na terra de Midian. Ali vive mais 40 anos, longe do Egito, longe da corte, longe do centro da opressão. Ele se casa, tem filhos e vive no deserto. Aos olhos humanos, parecia que sua missão havia terminado antes de começar. Mas o deserto, na Bíblia, muitas vezes é o lugar onde Deus esvazia, prepara e chama. Então Estevão chega a outro ponto decisivo. Depois de 40 anos, apareceu a Moisés, no deserto do Monte Sinai, um anjo do Senhor, na chama de fogo de uma sarça. Moisés se aproxima para observar aquela visão, e a voz do Senhor lhe diz que aquele lugar era santo. Aqui, o argumento de Estevão volta a tocar diretamente na acusação sobre o templo. Deus se revelou a Moisés no deserto, em terra estrangeira, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do altar nacional. E ainda assim, aquele chão era santo. Não porque havia ali um edifício sagrado, mas porque Deus estava ali. Essa é uma verdade profunda no discurso de Estevão. A santidade não nasce da construção humana. A santidade vem da presença de Deus. O templo tinha seu lugar na história de Israel, mas Deus nunca esteve preso ao templo. Antes do templo existir, Deus chamou Abraão na Mesopotâmia. Antes de Israel possuir a terra plenamente, Deus esteve com José no Egito. Antes da lei ser entregue no Sinai, Deus apareceu a Moisés no deserto e fez daquele lugar solo santo. Na sarça ardente, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não havia esquecido sua aliança. Ele havia visto a aflição do seu povo
ouvido seu gemido e descido para livrá-lo. A libertação do Êxodo não começa com uma estratégia humana, mas com a compaixão e a fidelidade de Deus. Então o Senhor envia Moisés de volta, o homem rejeitado, com a pergunta: quem te constituiu príncipe e juiz? Agora é enviado por Deus como líder e libertador. Essa ironia é central. Aquele que Israel recusou, Deus constituiu. Aquele que foi desprezado, Deus enviou. Aquele que fugiu para o deserto, Deus trouxe de volta com missão. Estevão, portanto, não está atacando Moisés. Ele está exaltando Moisés de maneira bíblica, mas ao mesmo tempo está usando a história de Moisés para revelar a cegueira espiritual de seus acusadores. Eles honravam Moisés com os lábios, mas repetiam o mesmo padrão daqueles que haviam resistido ao libertador no começo. E a narrativa ainda não terminou. Moisés foi rejeitado no início, mas Deus o enviou como libertador. Porém, mesmo depois da saída do Egito, mesmo depois dos sinais, mesmo depois do livramento, o coração do povo continuaria resistindo. E no deserto, essa resistência se tornaria visível diante da lei, da idolatria e do bezerro de ouro. Depois de mostrar que Moisés foi rejeitado antes de ser reconhecido como libertador, Estevão aprofunda ainda mais sua acusação. Ele agora não fala apenas da rejeição inicial de Moisés, mas da resistência contínua do povo, mesmo depois de Deus ter manifestado seu poder. Em Atos 7:35, Estevão volta àquela pergunta dita contra Moisés: quem te constituiu príncipe e juiz? E então declara que esse mesmo Moisés, rejeitado pelo povo, foi enviado por Deus como chefe e libertador. A ironia é forte. O homem que Israel recusou foi exatamente o homem escolhido por Deus para conduzir a libertação. Moisés tirou o povo do Egito, realizando prodígios e sinais na terra egípcia, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ele foi o instrumento visível da mão de Deus. Ele confrontou Faraó, guiou Israel pela passagem do mar, recebeu direção no deserto e conduziu uma nação recém-liberta até o monte onde Deus falaria com eles. Mas Estevão não apresenta Moisés apenas como libertador. Ele também lembra que Moisés foi o profeta que anunciou: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Essa palavra, ligada a Deuteronômio 18, apontava para uma expectativa profética dentro de Israel. Para a fé cristã, essa promessa encontra seu cumprimento máximo em Cristo. Assim, Estevão mostra que Moisés, longe de ser contrário a Jesus, apontava para aquele que viria depois dele. Depois disso, Estevão afirma que Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os pais, recebendo palavras vivas para transmitir ao povo. Essa expressão é essencial: palavras vivas. Estevão não despreza a lei. Ele não trata a revelação dada a Moisés como algo morto, inútil ou falso. Pelo contrário, ele reconhece que aquilo que Moisés recebeu vinha de Deus. A lei era santa em sua origem, viva em sua autoridade e verdadeira em seu propósito. O problema, portanto, não estava na lei. O problema estava no coração daqueles que a receberam e, mesmo assim, resistiram ao Deus que a havia dado. Essa é uma acusação mais profunda. Israel não pecou por falta de revelação. Pecou apesar da revelação. O povo viu sinais, ouviu a voz de Deus, recebeu palavras vivas, foi sustentado no deserto, mas ainda assim seu coração se voltou para trás. Atos 7:39 diz que os pais não quiseram obedecer a Moisés. Antes, o rejeitaram, e em seus corações voltaram para o Egito. Essa frase revela que a escravidão podia ter ficado para trás geograficamente, mas ainda estava viva dentro do coração. Os pés estavam no deserto, mas o desejo estava no Egito. O povo havia sido tirado da casa da servidão, mas ainda não havia aprendido a confiar plenamente no Deus que os libertou. Êxodo 32 mostra esse drama com força. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo se impacientou. Eles disseram a Arão que fizesse deuses que fossem adiante deles, porque não sabiam o que havia acontecido com Moisés. Então o ouro foi recolhido, moldado
e surgiu o bezerro. Diante daquela imagem, o povo declarou uma adoração corrompida, associando o ídolo ao livramento do Egito. A idolatria do bezerro de ouro não foi apenas uma falha estética ou ritual. Foi uma traição espiritual. O Deus invisível, santo e libertador, foi substituído por uma imagem fabricada com mãos humanas. O povo queria uma divindade controlável, visível, moldada de acordo com sua ansiedade. Em vez de esperar a voz de Deus, preferiu construir um objeto religioso que pudesse ver. Por isso, Deuteronômio 9 relembra esse episódio como prova da dureza de Israel. Moisés diz ao povo que eles eram de dura cerviz e que provocaram o Senhor à ira desde o dia em que saíram do Egito. Estevão está alinhado a essa leitura bíblica. Ele não está inventando uma acusação nova. Ele está interpretando Israel com a própria escritura de Israel. Depois, Estevão avança para uma acusação ainda mais ampla. Em Atos 7, 42 e 43, ele declara que Deus se afastou e os entregou ao culto dos astros, citando a linguagem profética de Amós. A referência aponta para uma história de idolatria que não ficou restrita ao bezerro de ouro. Ao longo do tempo, Israel foi seduzido por formas de adoração ligadas aos exércitos celestiais, aos deuses das nações e a práticas que negavam a exclusividade do Senhor. Amós 5 denuncia um povo que podia manter aparência de culto, mas carregava a idolatria no coração. A pergunta profética é contundente. Foi ao Senhor que vocês ofereceram sacrifícios no deserto durante 40 anos? A resposta expõe uma geração capaz de carregar símbolos religiosos e, ao mesmo tempo, inclinar-se a falsos deuses. Estevão usa essa memória para mostrar que a resistência ao Espírito não era um acidente isolado. Havia um padrão. O povo rejeitou José, rejeitou Moisés, recebeu a lei, mas resistiu à obediência. Foi libertado do Egito, mas desejou voltar ao Egito. Recebeu palavras vivas, mas fabricou um bezerro morto. Teve revelação, mas se inclinou à idolatria. E isso atinge diretamente seus acusadores. Eles afirmavam defender a lei, mas Estevão mostra que possuir a lei nunca foi garantia de fidelidade. O povo podia ter recebido palavras vivas e, ainda assim, manter um coração rebelde. Podia falar de Moisés e resistir ao Deus de Moisés. Podia guardar memória religiosa e perder a obediência espiritual. A força do discurso está justamente nisso. Estevão não está atacando a lei. Ele está defendendo o verdadeiro propósito da lei contra uma religiosidade endurecida. A lei apontava para a santidade de Deus, para a fidelidade da aliança e para a necessidade de um coração obediente. Mas quando o coração se fecha, até os dons santos podem ser usados como motivo de orgulho. Depois de falar da lei recebida e do coração rebelde, Estevão, agora, se aproxima do ponto mais sensível de sua acusação. Se seus ouvintes diziam que ele blasfemava contra o templo, ele mostrará pela própria história bíblica que Deus guiou seu povo primeiro por meio do tabernáculo no deserto, e que nem mesmo o templo construído por Salomão poderia conter o Altíssimo. A discussão agora chega ao centro da ferida: o lugar sagrado, a presença de Deus e o perigo de transformar sinais santos em segurança falsa. Depois de falar da lei recebida no deserto e do coração rebelde do povo, Estevão chega ao ponto mais sensível das acusações contra ele: o templo. Seus inimigos haviam afirmado que ele falava contra o santo lugar. Para muitos em Jerusalém, essa acusação era explosiva, porque o templo não era apenas uma construção religiosa. Era o centro visível da vida de Israel, o lugar dos sacrifícios, das festas, das orações e da memória nacional. Mas Estevão não responde desprezando o templo. Ele começa antes dele. Em Atos 7, 44, ele lembra que os pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho, feito conforme o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Essa lembrança é muito importante. O primeiro grande santuário de Israel não foi um edifício fixo de pedra em Jerusalém. Foi uma tenda móvel no deserto, acompanhando um povo peregrino. O tabernáculo era santo porque Deus ordenou sua construção. Ali estavam sinais profundos da aliança: o lugar de encontro,
os sacrifícios, a arca, o testemunho da presença divina no meio do povo. Porém, sua própria forma ensinava algo que os acusadores de Estevão pareciam esquecer. Deus caminhava com Israel antes de Israel ter templo. A presença do Senhor não começou em uma construção permanente. Ela se manifestou no caminho, no deserto, no meio de uma comunidade sustentada pela promessa. Depois, Estevão recorda que esse tabernáculo foi trazido pelos pais com Josué quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. Assim, ele liga o deserto à entrada na terra prometida. O Deus que apareceu a Abraão fora da terra, que esteve com José no Egito e que chamou Moisés no deserto, agora conduzia Israel em sua entrada na herança prometida. Em cada fase, a presença de Deus era real, mas nunca controlada por mãos humanas. Então Estevão chega a Davi. Atos 7:46 diz que Davi achou graça diante de Deus e pediu para encontrar morada para o Deus de Jacó. Davi desejou edificar uma casa ao Senhor, mas não foi ele quem construiu o templo. Segundo a história bíblica, Salomão, seu filho, edificou a casa. Estevão reconhece essa história. Ele não nega Davi, não nega Salomão, não nega que o templo tenha feito parte do plano histórico de Deus para Israel, mas logo depois ele coloca tudo em seu devido lugar. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Essa frase era poderosa dentro daquele tribunal. Estevão não estava dizendo que o templo não tinha valor. Ele estava dizendo que o templo não podia conter Deus. Essa verdade já estava na própria oração de Salomão. Em 1 Reis 8:27, Salomão declara que nem os céus dos céus podem conter Deus, quanto menos a casa que ele havia edificado. Ou seja, o próprio construtor do templo sabia que aquela casa era lugar de adoração, não prisão da presença divina. O templo era sinal, não limite. Era dádiva, não garantia automática. Era lugar de culto, não substituto da obediência. Quando o coração do povo estava quebrantado, o templo apontava para a misericórdia e a santidade do Senhor. Mas quando o coração se endurecia, o mesmo templo podia ser transformado em falsa segurança religiosa. É por isso que Estevão cita Isaías 66. O céu é o trono de Deus e a terra é o estrado de seus pés. Que casa poderiam os homens construir para ele? Qual seria o lugar do seu repouso? O profeta não estava negando a importância do culto verdadeiro. Estava confrontando a arrogância religiosa de pensar que Deus poderia ser domesticado por estruturas humanas, enquanto o coração permanecia distante. Jeremias já havia feito uma denúncia semelhante. Em Jeremias 7, o profeta ficou à porta da casa do Senhor e confrontou aqueles que repetiam: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor. O problema não era a existência do templo, mas a confiança vazia nele. O povo praticava injustiça, oprimia o estrangeiro, o órfão e a viúva, derramava sangue inocente e ainda pensava que estava seguro apenas porque tinha um edifício sagrado no meio da cidade. Essa é a mesma linha espiritual do discurso de Estevão. Ele não está blasfemando contra o templo. Ele está fazendo com o templo o que os profetas já haviam feito, colocando-o abaixo de Deus. Ele está lembrando que nenhum símbolo santo pode salvar um coração rebelde. Nenhuma herança religiosa substitui arrependimento. Nenhum lugar sagrado protege uma geração que resiste à voz do Senhor. Para seus acusadores, isso era intolerável. Eles haviam transformado a defesa do templo em defesa de si mesmos. Criticar a falsa segurança religiosa parecia, aos seus ouvidos, atacar o próprio Deus. Mas Estevão conhecia a história bíblica o suficiente para mostrar que a presença de Deus sempre foi maior que qualquer estrutura. Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia, esteve com José no Egito, chamou Moisés no deserto, fez santo o chão diante da sarça ardente, guiou Israel pelo tabernáculo móvel, aceitou a construção do templo, mas nunca foi contido por ele. A acusação contra Estevão começava a se desfazer diante da própria Escritura. Ele não era inimigo da lei. Ele não era inimigo do templo. Ele era inimigo da idolatria religiosa, que transforma dons santos em esconderijos para um coração endurecido. E agora,
Depois de reconstruir a história de Israel desde Abraão até Salomão, Estevão deixa de falar apenas de forma indireta. A aula histórica se transforma em confronto profético. Ele olha para seus acusadores e aplica toda aquela história ao presente. A pergunta silenciosa já estava diante do Sinédrio. Se seus pais resistiram a Deus no passado, o que vocês estão fazendo agora? Depois de percorrer a história de Israel desde Abraão, passando por José, Moisés, o deserto, o tabernáculo e o templo, Estevão finalmente deixa de falar de maneira indireta. Até esse momento, sua defesa parecia uma longa aula de história bíblica. Mas agora a aula se transforma em acusação profética. Em Atos 7:51, Estevão olha para seus ouvintes e declara: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram os pais de vocês, também vocês fazem. Essa frase é o ponto de explosão do discurso. Estevão não está mais apenas mostrando o passado. Ele está aplicando o passado ao presente. Tudo o que ele contou até aqui agora cai sobre o Sinédrio como uma sentença espiritual. A expressão dura cerviz vem do mundo do Antigo Testamento. Ela descreve um povo teimoso, resistente, como um animal que endurece o pescoço e se recusa a ser conduzido. Em Deuteronômio 10:16, Moisés já havia ordenado ao povo que circuncidasse o coração e não endurecesse mais a cerviz. Portanto, Estevão não está usando um insulto vazio. Ele está usando a linguagem dos profetas e da própria lei para denunciar uma resistência antiga. Quando ele chama seus ouvintes de incircuncisos de coração e de ouvidos, a acusação é ainda mais profunda. A circuncisão era sinal da aliança dada a Abraão. Era uma marca externa da identidade do povo de Deus. Mas a Escritura sempre ensinou que o sinal externo deveria corresponder a uma realidade interna. Um homem podia trazer no corpo o sinal da aliança, e ainda assim ter um coração fechado para Deus. Jeremias também denunciou esse problema. Em Jeremias 6:10, o profeta pergunta a quem falaria e testemunharia, se os ouvidos do povo estavam incircuncisos, e eles não podiam ouvir. Ou seja, a questão não era a ausência de religião, era a incapacidade espiritual de ouvir a voz de Deus. Estevão está dizendo ao Sinédrio que eles possuíam sinais, tradição, templo, lei e linguagem sagrada. Mas seus ouvidos estavam fechados e seu coração permanecia resistente. Então vem a acusação central. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Essa frase resume todo o discurso. Estevão não está dizendo que Israel nunca teve homens fiéis. A própria Bíblia apresenta servos justos, profetas verdadeiros e remanescentes, fiéis ao longo da história. Mas ele está denunciando um padrão recorrente de resistência entre líderes e gerações que rejeitaram os mensageiros enviados por Deus. Por isso ele pergunta: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Essa pergunta carrega o peso de séculos. A história bíblica mostra repetidas vezes que os profetas foram enviados para chamar o povo ao arrependimento, mas muitas vezes foram desprezados, ameaçados, presos, perseguidos e mortos. Segundo Crônicas 36, 15 e 16, o Senhor enviou seus mensageiros repetidas vezes, porque tinha compaixão do seu povo. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram dos profetas, até que veio o juízo. Estevão está se colocando dentro dessa mesma tradição profética. Ele não fala como alguém que odeia Israel. Ele fala como os profetas falaram, com dor, com verdade e com coragem. A acusação não nasce de desprezo, mas de zelo pela verdade de Deus. Então ele chega à frase mais grave. Os antepassados mataram os que anunciaram previamente a vinda do justo. E agora, vocês se tornaram traidores e assassinos dele. O justo é uma referência a Jesus Cristo. Estevão não precisa narrar toda a crucificação. Seus ouvintes sabiam o que havia acontecido em Jerusalém. Eles conheciam o julgamento, a pressão diante de Pilatos, a condenação e a morte de Jesus. Mas Estevão interpreta aquele acontecimento à luz da história de Israel.
Assim como gerações passadas perseguiram os profetas que anunciavam a vinda do Messias, aquela geração havia rejeitado e matado o próprio Messias. Jesus já havia lamentado algo semelhante em Lucas 13:34, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Estevão está mostrando que essa tragédia chegou ao seu ponto máximo. Não se tratava mais apenas de rejeitar mensageiros que apontavam para o futuro. Agora, o próprio justo havia vindo, e eles o haviam traído e matado. Por fim, Estevão afirma que eles receberam a lei por ordenação de anjos, mas não a guardaram. Essa acusação responde diretamente ao julgamento contra ele. Seus inimigos o acusavam de falar contra a lei. Mas Estevão inverte a acusação. O problema não era ele desprezar a lei. O problema era eles possuírem a lei e não obedecerem ao Deus da lei. Essa é a força do clímax. Estevão mostra que seus acusadores estavam repetindo a história que afirmavam honrar. Eles honravam Abraão, mas não reconheciam a fé obediente de Abraão. Honravam José, mas agiam como os irmãos que rejeitaram o escolhido de Deus. Honravam Moisés, mas repetiam a dureza daqueles que resistiram ao libertador. Honravam os profetas, mas rejeitaram aquele que os profetas anunciaram. Honravam o templo, mas não se rendiam ao Deus que não habita em casas feitas por mãos humanas. Nesse momento, Estevão deixa claro que não está apenas se defendendo. Ele está acusando o tribunal. Aquele que parecia réu se torna testemunha. Aqueles que pareciam juízes são colocados diante do julgamento da própria Escritura. E o Sinédrio agora precisa responder. Poderiam se humilhar, reconhecer a dureza do coração e se arrepender. Mas não é isso que acontece. A verdade exposta por Estevão não produz quebrantamento. Produz fúria. O tribunal não recebe a correção profética. Range os dentes. O ambiente se torna insuportável. E então, no momento em que a terra se fecha em ódio contra Estevão, o céu se abre diante dele. Quando Estevão termina sua acusação, o ambiente dentro do tribunal muda completamente. A palavra havia atingido o ponto mais profundo da ferida. Ele não havia apenas respondido às acusações. Ele havia colocado seus acusadores diante da própria história de Israel e mostrado que eles estavam repetindo o mesmo padrão de resistência que diziam condenar. Atos 7:54 diz que, ao ouvirem essas coisas, eles ficaram enfurecidos no coração e rangeram os dentes contra Estevão. A reação não foi arrependimento. Não foi silêncio reverente. Não foi exame sincero das Escrituras. Foi fúria. A verdade profética, quando encontra um coração endurecido, muitas vezes não produz quebrantamento imediato. Produz ódio contra aquele que a anuncia. Mas enquanto o tribunal se enche de ira, Estevão permanece cheio do Espírito Santo. Essa diferença é poderosa. De um lado, homens dominados pela fúria. Do outro, um homem dominado pelo Espírito. De um lado, dentes rangendo. Do outro, olhos levantados ao céu. A cena se torna uma das mais fortes de todo o livro de Atos. Estevão, diante da hostilidade humana, contempla a glória divina. Atos 7:55 diz que ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Essa visão não é apenas consolo pessoal, é uma confirmação teológica. O Cristo rejeitado pelos homens está exaltado por Deus. Aquele que o Sinédrio havia condenado estava agora no lugar de honra celestial. Então Estevão declara: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A expressão Filho do Homem é profundamente significativa. Ela aparece em Daniel 7:13 e 14, onde o profeta vê alguém como Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Jesus usou esse título em seu ministério, inclusive diante das autoridades religiosas, para falar de sua identidade messiânica, sua autoridade e sua exaltação.
Quando Estevão vê o Filho do Homem à direita de Deus, ele está confessando, no momento mais perigoso de sua vida, que Jesus é o Messias exaltado. O tribunal podia rejeitar essa mensagem, mas o céu a confirmava. A terra podia condenar a testemunha, mas Deus honrava o testemunhado. Há também um detalhe marcante. Estevão vê Jesus em pé. Em outras passagens, a linguagem comum fala de Cristo assentado à direita de Deus. Imagem de autoridade, vitória e entronização. Aqui, Estevão o vê em pé. Intérpretes cristãos costumam enxergar nesse detalhe uma imagem de acolhimento, testemunho e aprovação diante do martírio de seu servo. O texto não explica todos os detalhes, e por isso é preciso falar com cuidado. Mas a cena transmite com força que Estevão não morre abandonado. O céu está aberto. Cristo está exaltado. A glória de Deus está diante dele. A reação dos ouvintes é imediata. Atos 7:57 diz que eles gritaram, taparam os ouvidos e avançaram contra ele. Tapar os ouvidos era a imagem física daquilo que Estevão já havia denunciado espiritualmente: ouvidos fechados para Deus. Eles não suportam ouvir a confissão de que Jesus está à direita de Deus. Para eles, aquilo confirma a acusação de blasfêmia. Para Estevão, aquilo confirma a verdade pela qual ele está disposto a morrer. Então o arrastam para fora da cidade e o apedrejam. A execução acontece fora dos muros, em coerência com o padrão de tratar o acusado como alguém impuro, excluído da comunidade. Atos não descreve a cena para satisfazer curiosidade violenta, mas para mostrar o custo do testemunho. Estevão se torna o primeiro mártir cristão registrado na história da igreja. Enquanto isso, um detalhe aparentemente pequeno abre uma porta enorme para o futuro. As testemunhas deixam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo ainda não é apresentado aqui como o grande apóstolo das nações. Ele aparece como alguém que consente com aquela morte. Mais tarde, em Atos 22:20, o próprio Paulo recordará esse momento, reconhecendo que estava presente quando o sangue de Estevão foi derramado e que guardava as vestes dos que o matavam. A morte de Estevão ficou gravada na memória daquele que um dia seria transformado pelo Cristo que ele perseguia. Nos momentos finais, Estevão ora, e suas palavras ecoam a morte de Jesus. Primeiro ele clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Lucas 23:46, Jesus havia entregado seu espírito ao Pai. Agora Estevão entrega sua vida ao Senhor Jesus, demonstrando a confiança plena de que Cristo vive, reina e recebe os seus. Depois, ajoelhando-se, Estevão clama em alta voz para que o Senhor não atribua aquele pecado aos seus executores. Essa oração ecoa Lucas 23:34, quando Jesus ora pelo perdão daqueles que o crucificavam. Estevão não apenas pregou Cristo, ele morreu seguindo o caminho de Cristo. Sua última postura não foi vingança, mas intercessão. Sua última palavra não foi ódio, mas misericórdia. Atos 7 termina dizendo que, depois disso, ele adormeceu. A expressão é delicada e teologicamente carregada. Para os homens, Estevão foi silenciado. Para Deus, ele descansou. A morte não é apresentada como vitória dos inimigos, mas como passagem de um servo fiel para a presença do Senhor. Mas a história não termina ali. Atos 8 começa dizendo que Saulo consentia em sua morte e que naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. À primeira vista, parecia uma tragédia. A igreja estava sendo atacada. Os cristãos estavam sendo espalhados. O medo tomava conta da comunidade. Mas Atos 8:4 revela a ironia da providência. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição, que tentou apagar o testemunho, acabou espalhando o evangelho. As pedras que silenciaram Estevão não silenciaram a missão. O sangue do primeiro mártir não encerrou a história da igreja. Tornou-se uma semente,
E aos pés daquela cena estava Saulo, o perseguidor que um dia seria alcançado pelo próprio Cristo e enviado a pregar às nações. A morte de Estevão parecia derrota diante dos homens, mas diante de Deus era testemunho, confirmação e começo de expansão. A voz de Estevão foi calada em Jerusalém, mas sua mensagem continuou caminhando pela Judéia, por Samaria e, finalmente, até os confins da terra. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e pelo discurso que o levou à morte em Atos capítulo 7. Mas a história de Estevão não é apenas a história de um homem que morreu por sua fé. É a história de um servo que entendeu as Escrituras, enxergou Cristo no centro da história e teve coragem de dizer a verdade diante de uma geração religiosa que não queria ouvir. Seu discurso nos mostra que Deus sempre conduziu seu povo pela promessa, pela presença e pela fidelidade. Abraão foi chamado antes da terra. José foi rejeitado antes de ser exaltado. Moisés foi recusado antes de ser reconhecido como libertador. Os profetas foram perseguidos antes de serem honrados. E Jesus, o justo, foi entregue e morto por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Estevão morreu porque sua mensagem expôs uma verdade perigosa. É possível ter religião, tradição, templo, história, linguagem sagrada, e ainda assim resistir ao Espírito Santo. E essa é uma pergunta que também chega até nós. Será que a nossa fé está viva diante de Deus ou apenas protegida por costumes, aparência e palavras religiosas? Será que estamos realmente rendidos a Cristo ou apenas próximos das coisas de Deus sem entregar o coração ao Deus vivo? Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Estevão. Eu não quero resistir ao Espírito Santo. Esse comentário é mais do que uma frase. É uma declaração de quem reconhece que Deus continua falando, que Cristo continua exaltado e que a nossa geração também precisa ouvir a verdade antes que seja tarde. E eu te pergunto, o que mais falou com você nesta história? Foi a coragem de Estevão, a profundidade do seu discurso, a dureza dos líderes religiosos, a visão dos céus abertos, ou a certeza de que ninguém que permanece fiel a Cristo morre em vão? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas a permanecerem firmes. A morte de Estevão parecia derrota, mas se tornou semente. As pedras lançadas contra ele não destruíram a igreja. Elas marcaram o início de uma nova fase da missão. A perseguição espalhou os discípulos. O evangelho saiu de Jerusalém. E Saulo, que viu aquele martírio, um dia se tornaria Paulo, o apóstolo que levaria o nome de Cristo às nações. E se você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, este é o momento. Não endureça o coração. Não resista à voz de Deus. Reconheça que você precisa de salvação. Creia que Jesus é o justo enviado por Deus, morto pelos nossos pecados e exaltado à direita do Pai. E entregue sua vida a Ele com sinceridade. Diga em oração: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e me ensina a viver segundo a Tua vontade. Eu não quero resistir ao Teu Espírito. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abra seus olhos para a Tua verdade e conduza sua vida em fidelidade. Estevão caiu diante dos homens, mas permaneceu de pé diante da eternidade, porque quem vê Cristo exaltado não precisa temer as pedras da terra. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.